Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria, em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Olá, muito bom estarmos todos aqui reunidos novamente, cada um de seus lares vibrando com muito amor, com muito carinho, para esta casa bendita, a casa de Joana de Ângeles, e para toda a nossa comunidade, todo o planeta que tanto necessita. E foi pedido para que desse uma mensagem de final de ano nesta palestra. E o tema é avancemos. Bem complicado uma mensagem de final de ano num ano tão difícil que tivemos, 2020. Porém, eu fui procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, em mais 2 livros, e trago a seguinte mensagem. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 8, aliança entre a ciência e a religião. E nos diz a espiritualidade maior, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. Em que o véu intencionalmente lançado em algumas partes deste ensinamento tem que ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem que levar em conta o elemento em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas, imutáveis da matéria, como 2 forças que são, apoiando-se
uma a outra e marchando combinadas. Se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmedida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão. E essa é uma mensagem muito importante, meus irmãos. A nossa fé, a nossa religião, ela tem que ser regida pela razão. Continua a espiritualidade maior. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações. Inevitáveis modificações. 2020 provavelmente será marcado como um ano em que tudo muda. As relações mudam, as formas de trabalho, todos temos que nos reinventar. Modificações às quais ninguém terá força para se opor. É inevitável o que está acontecendo, qualquer que seja a corrente, qualquer que seja a vontade de fazer algo diferente, foi em vão. O planeta segue o seu curso. E porque estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é uma das leis de Deus, que está no livro dos Espíritos. Pois bem, meus irmãos, o que fala o Evangelho nesse trecho do capítulo 1? Eu acredito que essa aliança entre a ciência e a religião é muito importante analisarmos bem na atual conjectura do planeta. Sabemos que o planeta está se transformando. A mudança já começou e vemos todas as suas situações. Dificuldades nos são impostas, porque é o que a humanidade deveria passar. Nada é por acaso. Em nenhum momento dizemos que é fácil. Porém, a ciência vem e nos auxilia. Estamos perto de uma prevenção, de uma vacina. Os cuidados devem ser redobrados nessa reta final. Nos dá aquela impressão de que as coisas estão, uma solução pode estar tão próxima, e por isso relaxamos. Então, por favor, aquela fé, aquela religião raciocinada, tenhamos fé, teremos esperanças na vacina, porém, um pouco de cautela, redobremos os nossos cuidados nessa reta final. Isso é muito importante. E aí, como dar algo motivacional, uma boa mensagem de final de ano? Comecei a pensar e achei que poderia ser muito difícil. Mas só ao relaxar um pouquinho e me concentrar bem, vem a imagem do Cristo. E o Cristo está por nos amparar. E quando nos amparamos nele, aí tudo fica mais fácil. Tudo acaba ficando mais simples. E eu fui buscar 2 livros para essa mensagem. Ambos são psicografias de Chico Xavier. O primeiro livro, eu sempre gosto de dar um livro como referência, ou como até uma dica de leitura, é um dos livros mais lindos que eu já li em minha vida. Paulo Estevão. O outro livro é o Fonte Viva. Ambos, o autor espiritual é o Espírito Emmanuel. E eu gostaria de começar pelo Paulo Estevão,
dizendo que, já não é a primeira vez que falo, não é por coincidência que nos encontramos numa região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo, que foi abençoado com esse nome em razão do grande apóstolo que levou a mensagem do Cristo ao mundo. Provavelmente não estaríamos aqui hoje, da mesma forma que estamos, se não fosse por esse apóstolo. Antigo doutor da lei, nos descreveu Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Ex-perseguidor dos cristãos, ele mesmo à porta de Damasco se converte e se encontra com Cristo. E de lá para cá, sem nem um instante de descanso em sua vida, leva a boa nova, leva a mensagem do Cristo para o mundo. Não foi fácil. Não está sendo fácil. O Cristo não nos asseverou uma facilidade. Ele nos deixou a sua paz, não a paz dos homens. E nessas andanças de Paulo, em que ele levava a boa nova do Mestre, vou citar uma epístola, uma carta que ele transmitia às comunidades ao qual ele já ensinara a boa nova. A epístola aos Filipenses, no versículo 3, e tem 13 e 14, em que diz o nosso irmão maior, Paulo de Tarso: irmãos, disse Paulo na carta, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado a perfeição. Aqui eu vou abrir um parêntese intencional. Se Paulo, com todo aquele seu conhecimento, grandeza, oratória, não chegar à perfeição, quisera eu que vos falo, quisera muitos da humanidade. Ele assumia que não era perfeito, e todos nós sabemos que não somos perfeitos nesse planeta de provas e expiações. A doutrina espírita nos fala, ela nos conscientiza. Muito mais do que consoladora, como o Mestre nos disse, ela nos orienta, ela nos conscientiza que estamos aqui e que tudo que aqui plantarmos é opcional. Porém, a colheita é obrigatória. Teremos que dar prova, teremos que dar testemunhos de todas as nossas obras que deixamos aqui no planeta. E continua o irmão maior, Paulo. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam atrás, avanço para as que se encontram diante de mim. Eis aqui uma ótima mensagem. 2020 foi um ano muito difícil, é inegável. Porém, eu não posso viver olhando para trás. Exemplo do que Paulo orientou os filipenses é a mesma orientação que devemos seguir hoje. Avanço para as coisas que se encontram diante de mim. E Emmanuel continua dissertando sobre a improdutividade. Nos adianta um ano tão ruim,
uma safra ruim, algum resultado ruim, nós nos prostrarmos, ficarmos inertes, desanimados? A obra sementeia continua, meus irmãos. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala que Kardec pergunta à espiritualidade se já é uma vantagem não fazer o mal. Ela fala, sim, sem dúvida, não fazer o mal já é um grande ponto, mas se você não faz o bem, de pouco te adianta só não fazer o mal. De pouco nos adianta ficarmos parados. Continua Emmanuel dissertando sobre aquele irmão que chora a perda de um parente querido. Muitos o choram neste ano. Aquele irmão que é chamado à transformação do túmulo, ou seja, que nós espíritas sabemos que deveria ter regressado à pátria espiritual e lá continuará a sua vida, seus aprendizados no plano espiritual, seus reencarnes e assim por diante. Fala também daquele missionário que é imobilizado pela calúnia, pela difamação, pela contrariedade do próximo, aquele irmão num trabalho, pedras, dificuldades, sempre hão de haver. Mas isto não é justificativa para que paremos a nossa obra. E termina no final desse capítulo dizendo a contrição, que é uma palavra que significa o arrependimento, algum pecado. A saudade, como falei, a esperança, são sagrados, fato. Mas não devem representar impedimento ao acesso ao nosso espírito das esferas maiores. Não devem nos atrapalhar na continuação de nossa evolução pessoal. Evolução essa que leva todo o orbe, todo o planeta, toda a humanidade. É chegado o momento da separação do joio do trigo, onde os que continuarão sua obra nesse planeta passarão ao planeta de regeneração, e aqueles irmãos menos adiantados que ainda terão oportunidade haverão de reencarnar em planetas ainda de provas e expiações. E no último parágrafo nos diz: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem. A negatividade esmiu. E avancemos para os dias iluminados que nos esperam. E eles hão de nos esperar, a todos nós, custe o que custar. Demore o tempo que demorar. E nos pede Emmanuel que centralizemos nossas energias em Jesus. É Ele que nos ampara. E caminhamos para diante, pois ninguém progride sem renovar-se. Eis aqui a grande mensagem. Progredir é renovar-se. A reflexão que podemos fazer, e que eu lhes deixo também
dessa mensagem de final de ano é: frente à dificuldade, frente ao sofrimento, nós reagimos de uma forma onde ficamos mentalizando muito aquilo, e esse pensamento nos mantém presos ao passado. E a ciência já veio comprovar que esses sentimentos nos fazem liberar substâncias que nos fazem mal, como cortisol. E nós acabamos nos embrenhando tanto nessas substâncias, nesses pensamentos, que eles descem da mente e se alojam no coração. Se ficarmos amargurando todo um ano difícil e complicado, porque passamos, inevitavelmente, primeiro prejuízo será em nós mesmos, em nossa saúde. Segundo, isso vai nos deixar estagnados, parados. E não temos como completar as nossas obras se ficarmos parados. Vou contar um pouquinho do exemplo de Paulo, que é citado no livro. Paulo de Tarso era um doutor da lei. E num determinado momento do livro, em que ele estava diante de um de seus perseguidos, ele viu este falar para com Jesus que o perdoasse, porque Saulo, aquele tempo, antes da sua conversão, como era conhecido, defendia um Deus da maneira que lhe foi ensinado. Não houvera conhecido realmente quem era Deus. E que da forma que o fazia, sabia que quando o conhecesse, defenderia Jesus, defenderia realmente a boa nova do Mestre e a Deus com tanto fervor como naquele momento. E às portas de Damasco tem um encontro com Jesus, e lá ele abre os olhos e realmente enxerga que o Mestre era o Messias prometido. E ele acaba se arrependendo de todas as etapas, tudo que ele havia feito na sua vida, e de certa forma, mentalmente, estava preso àquele passado. Ele era um orador muito bom, ele começou a tentar orar, a espalhar a boa nova, e de início não conseguiu. Estava imantado em todas aquelas sensações, como muitos de nós acabamos estando em várias situações das nossas vidas. Então, primeiramente, ele se recolhe, se afasta e faz uma introspecção. Em vez de procurar ao Pai, ao Mestre, fora dele, procura dentro mesmo. Faz uma jornada, volta à sua terra natal, encontra seu pai, encontra ou vai de encontro a quem ele perseguiu e se converte em Paulo. E aí sim sai a pregar a boa nova. Outro exemplo que temos dessa busca interior, de nos livrarmos deste passado, de estarmos presos mentalmente a essas negatividades, questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos.
em que Santo Agostinho nos responde: fazeis como eu fazia quando estava na terra. Que todo dia ele se recolhia aos seus pensamentos, ele se recolhia em orações e passava em mente tudo aquilo que havia feito. Se houvera feito todo o bem que podia, se não havia desrespeitado, magoado, de alguma forma prejudicado a quem quer que seja. Lembra no começo deste tema que eu falei a aliança entre a ciência e a religião? Essa introspecção, a religião, assim, a doutrina espírita já nos vem dizendo há muito, através de muitos, através da exortação, da oração, do agradecimento, do louvor, do elevamento, do pensamento. Mas a ciência vem contribuir essa parte da religião, essa parte espiritual, nos dizendo que é muito importante uma reflexão, que eles acabam chamando de meditação. Muito importante, como fez Paulo, como faz Santo Agostinho, tirarmos um tempo para esvaziarmos a nossa mente de tudo que nos envolve ao redor, tomarmos um assento em algum lugar e meditarmos. Controlando primeiro a respiração, alinhando os nossos centros de energia, esvaziando a nossa mente. Se vier pensamentos, não devemos os ter. Deixe-os ir a mesma forma que veio. Também nos elucida a ciência que a oração é muito importante. Essa ligação com o Criador emana boas vibrações para todo o nosso ambiente, para todo o planeta. A meditação não precisa ser feito muito demorado, não precisa de nada sofisticado. Pode ser ouvindo música, pode ser no silêncio, pode ser com olhos fechados, com os olhos abertos, indifere. Do mesmo jeito que a oração deve simplesmente ser feita vinda do coração. Porque aquilo que o coração está cheio, a boca e através de nossas ações transborda. E que seja sempre gratidão, louvor, amor, caridade incondicionais. E foram esses exemplos que temos e que devemos seguir. E espero que cada um consiga reservar alguns minutinhos, não precisa ser um tempo prolongado, para essa introspecção, para essa procura da centelha divina dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós procuramos no exterior a resposta, mas a resposta está bem dentro de nossos corações. E assim como disse Emmanuel no Fonte Vida, ninguém progride sem renovar-se. E que possamos renovar-nos, todos nós, dia após dia, melhorando-nos a cada momento, nos impondo sermos melhor, passo a passo. E assim poderemos terminar este ano com as esperanças renovadas, cabeça erguida e a certeza
de que a vida continua e que tudo são desígnios do Pai. E como falamos na oração no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai e não a nossa. Fiquemos todos com a paz do Cristo. Que assim seja.